satisfeito como professor de medicina de repassar conhecimentos sobre a hanseníase e tenho certeza que nós, do Instituto Prontopele, conseguimos repassar esse conhecimento tão importante aos pais dos alunos aqui presentes, escola que tem mais de 400 alunos, doença que tem alta incidência em Pernambuco, no Brasil, e que é tudo devido à falta de informação e ao preconceito sobre a doença. Nós tivemos uma manhã de informações, de diálogo, de conhecimento, de troca, e isso não tem preço. Procura o médico no momento certo, porque o bacilo, o micróbio, ele tem um apetite pela pele e, infelizmente, pelos nervos. Eu nunca tinha visto de perto. Eu não sabia que a hanseníase ela afetava tantas sequelas no ser humano. Foi muito importante essas informações. Índia, Brasil e Indonésia representam 82% de todos os hansenianos do mundo. E o Brasil, 90% do continente americano está aqui no Brasil. A doença ela é transmitida, exige um contato íntimo e prolongado. Qual é esse lugar, esse grande, em casa, muito aglomerado, é ali que transmite. Esses contatos fortuitos não transmitem aperto de mão, nada. É uma doença pouco transmissível. O grande desafio é você reconhecer a doença no início, como naquela mancha ali, ó, naquela fase onde tem apenas alteração da cor, a mancha, sem pelo, e que perde inicialmente apenas a sensibilidade para reconhecer o frio e o calor. Então você pode em casa pegar uma colherzinha quente, botar na água quente e de outra fria e comparar. Se você sentir no lugar, não sentir quente, com a colher quente, é hanseníase. Porque depois daquela fase lá, ó, daqueles caroços, que é a fase que acontece alguns anos depois dessa fase inicial, o micróbio chegou primeiro ao nervo, antes do remédio. Aí o paciente, ele cura, mas fica com a mão e os pés assim, impossibilitado para trabalhar, cego. Amadeu Hansen, em Bergen, na Noruega, hoje um país riquíssimo, mas era muito rico em hanseníase. E as pessoas, como não tinha remédio, eram isoladas. Você imagina, você tem um filho, ele é retirado da sua casa para ficar preso, sem mais contato com os outros. As criancinhas ficam com a mão e pé, não podem mais escrever. Quando é diagnosticada, curam, mas ficam com a mão e pé em garra. Isso não é aceitável, né? Mas, por falta de conhecimento, falta de investimento em educação. Essa informação foi muito importante para mim. Até porque a escola é produtora de conhecimento e é responsável por expandir esse conhecimento à comunidade e mudar situações que estão ao nosso redor. Só 10% nasceu sem defesa. Eu tenho contato com hanseniano, não peguei por quê? Porque eu nasci já com defesa. Porque para a doença se instalar precisa de duas coisas: grande quantidade de contato com o micróbio e que não nasceu sem defesa. Eu mesmo pensava que ela só em aperto de mão pegava, mas agora eu sei que não pega. A doença vai depender do que ele vai encontrar, né? O micróbio. Se encontra um cara forte, mata e a doença não se instala. Mas se pega aqueles 10% que nasceram sem defesa, ele vai adoecer. Então, por isso que é uma doença pouco contagiosa, poucas pessoas podem adoecer, entende? Então, por isso não tem sentido você não querer apertar a mão de um leproso, né? De um olha, essa doença. Não, é muito pouco contagioso. Exige um contato íntimo e prolongado. Onde é esse ambiente? Em casa, certo? Não é no ônibus, um contato fortuito que transmite. Fiquei muito bem esclarecida mesmo. E na minha família já teve gente com esse problema. E agora que eu tenho mais experiência ainda depois da palestra sobre a doença. Contatos eventuais, raramente. A evolução da infecção é lenta, imprevisível e determinada pela hereditariedade e quantidade de bacilo que você recebe. Em 10 minutos de fala, ele elimina 180 mil bacilos. 180 mil bacilos. Vamos torcer que no Brasil mais pessoas sejam despertadas, né? Para ser tratadas só nessa fase aqui, 6 meses, com pouquinhas lesões, sem afetar o nervo definitivamente, né?
E aí é educação. Qual é educar? Reconhecer a doença nessa fase, que não transmite e nem deixa sequelas, não ataca o nervo, e combater o preconceito. Tudo isso que eu falei precisa ganhar redes sociais, para as pessoas também desfrutem desse conhecimento, não é verdade? Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Tenho só a agradecer aos patrocinadores e ao Instituto Pronto Pele, que nos proporcionou esse momento tão agradável de tanto conhecimento.